Olá, continuando aqui com o nosso trabalho, vamos relembrar mais uma vez que o poder curativo está na razão direta da pureza dos fluidos produzidos, né? Como qualidades morais, pureza de intenção, energia da vontade, tanto de um quanto do outro, mas principalmente daquele que traz a responsabilidade. E essa mediunidade, por isso que a gente convida, né, os que estão nesse setor de trabalho na casa espírita, fazer uma bela reflexão, buscar o estudo mesmo, porque a mediunidade de cura, meus irmãos, ela é bem mais rara, ela é espontânea e ela se caracteriza pela energia e a instantaneidade da ação. O médium de cura, ele age pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o uso de qualquer medicamento. No Evangelho, existem numerosos relatos onde Jesus ou seus seguidores curaram, pela ação fluídica. Alguns deles examinados por Allan Kardec no livro A Gênese, lá no capítulo 15. E quais são essas condições favoráveis para a cura? Claro que todo mundo, ninguém quer ter dor, ninguém quer sofrer. Então, é lícito buscar a cura, mas não se pode exigi-la, né? Nem o atendido pode exigir do atendente e nem o atendente pode exigir de si, né? Tal comportamento, tal atitude, porque vai demandar uma série de outros fatores que nós já falamos, que estão relacionados ao próprio atendido. Por quê? Ela vai depender da atração e fixação dos fluidos curadores por parte daqueles que vão recebê-la. Então, a cura se processa conforme a nossa fé, conforme a necessidade. Então, quando uma pessoa tem nessa existência, já está pronta, né? E precisa continuar as suas tarefas, e essa tarefa exige boa saúde, a cura poderá ocorrer em qualquer tempo e lugar. Até mesmo sem intermediários, aparentemente, porque a ajuda espiritual ela sempre acontece. Nós estamos tendo casos aí da Covid, irmãos do nosso conhecimento, que foram internados, passaram por um processo difícil, se recuperaram, voltaram para casa. Por quê? A tarefa a qual eles assumiram precisa de uma saúde boa. Então, a cura vai acontecer pela emissão de boas energias, de bons fluidos, que vão restaurando os fluidos que vão sendo consumidos pela dor, pela doença, e a pessoa volta ao seu estado, gradativamente ao seu estado natural de saúde. Noutras vezes, o bem do doente está em continuar sofrendo aquela dor ou aquela limitação que o reajusta, que o reequilibra espiritualmente, né? O que nos faz pensar que a nossa prece pode não ter sido ouvida. Mas não é bem assim, por isso a compreensão é necessária. Vejamos o que diz Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, no capítulo Oração e Cura. Lembremos-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos da farmácia de Deus. A cura só se dará em caráter duradouro se corrigirmos nossas atuais condições materiais e espirituais. A verdadeira saúde e equilíbrio vem da paz que em espírito soubermos manter, onde, quando e como e com quem estivermos. Empenhemo-nos em curar males físicos, se possível, mas lembremos que o Espiritismo cura, sobretudo, as moléstias morais. Então, a maior cura que nós podemos processar em nós é
a própria doutrina, é seguir as próprias leis, é ter o conhecimento aplicado na nossa própria vida. Então, de uma maneira primorosa, Allan Kardec nos situa sobre o assunto, que ele fala, repetindo, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã, né? Então, o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, depende também, né, das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem e seja espírito. Daí então se depreende que são condições fundamentais, né, para que tenha o êxito. Então a gente foi feita a pergunta a Divaldo, e ele fala, né, que a finalidade do médium curador é justamente a prática do bem, do auxílio aos doentes. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque a gente está lidando com uma dor, ainda que não seja nossa, não está em nós, temos que ter a empatia, porque está no outro. E o outro, quem é o outro? É aquele irmão que está sofrendo. Então a gente precisa não levá-lo a se iludir. É bom que ele tenha esclarecimentos, é bom que ele passe também por orientação. E aqui eu faço também mais um adendo, que antes do paciente chegar ao tratamento da cura ali, ele precisa passar pelo passe, ele precisa, meramente, a primeira conduta é o atendimento fraterno. É dali que ele vai ser direcionado para qual setor, né, da casa é mais necessário, é mais conveniente para ele, né, para promover toda a sua ajudá-lo naquela caminhada, naquele problema. Então, e isso tudo a gente vai listar no final, né? Quais são as condições mais favoráveis, os comportamentos do médium curador, da equipe, né, que está ali à frente desse trabalho. Então perguntaram ao Divaldo, é normal que médiums curadores dessa natureza se utilizem de instrumental cirúrgico, de indumentária que os caracterizem como médicos? Divaldo responde, na minha forma de ver, trata-se de ignorância do espírito comunicante que deve ser devidamente esclarecido e de presunção do médium, que deve ter alguma frustração e se realiza dessa forma, ou de uma exibição, ou ainda para gerar maior aceitação do consulente, que condicionado pela aparência, fica mais receptivo. Já que os espíritos se podem utilizar dos médiuns, que normalmente não os usam, não vejo por que recorrer à técnica humana quando eles a possuem superior. Então, o médium aqui, essa ponta encarnada, não necessita de nada desses aparatos, porque todos eles são utilizados na espiritualidade. Pode-se adotar um local de asepsia, uma roupa limpa, a higiene pessoal, a fala higienizada. Hoje em dia a gente está até usando as máscaras, né, que inviabiliza até o contato, a saliva, essa coisa, né, que é o transmissor de muitas doenças. Então, quais os cuidados que se deve ter para que o médium curador
não se apresente como um curandeiro e não esteja enquadrado no Código Penal pela prática ilegal da medicina. Divaldo responde: primeiro, que ele estude a doutrina espírita, porque todo e qualquer médium que ignora o espiritismo é alguém que caminha em perigo. Então a gente vê aqui aquilo que a gente sempre vem falando desde os primeiros vídeos, né, que a gente começou a falar sobre o passe, a necessidade do estudo. Importantíssimo que a gente aprenda. Porque é alguém que Por que é alguém que caminha em perigo? Porque é aquele que ignora os recursos que possui, que se desconhece a si mesmo, é incapaz de realizar um trabalho em profundidade e com equilíbrio. Se estuda a doutrina, fica sabendo que a faculdade de que se encontra revestido é temporária. É o acréscimo de responsabilidade. Também uma provação na qual ele estará sendo testado constantemente e deve, em cada exame, lograr um resultado positivo. Depois de se dedicar ao estudo da doutrina, deve se vincular a um centro, a uma casa, porque um dos fatores básicos do nosso comportamento é a solidariedade em trabalho de equipe. Médiuns que queiram aí se arvorar a fazer trabalho individual, podem esquecer. Esse trabalho é de equipe. Não podemos abrir mão dos companheiros, né? Então, e o que é melhor, estando a trabalhar numa casa junto a uma equipe, ele estará menos vulnerável às agressões das pessoas frívolas, irresponsáveis, dos interesseiros, terá um programa de ação em dia e hora estabelecido, então não ficará à mercê da mediunidade em função dela, não será um cidadão normal que tem seus momentos de atender, será um cidadão normal que tem seus momentos de atendimento, trabalhando para viver com dignidade e renunciando às suas horas de descanso em favor do ministério mediúnico. Por que a gente fala temporário? Porque o verdadeiro médium, aquele que trabalha em equipe aqui, assistido por uma equipe espiritual, se ele não trabalha de acordo, ele fica à mercê dos irmãos obsessores, principalmente daqueles atendidos que estão ali para serem atendidos, irmãos obsessores do atendido, que não querem que a cura se processe, o atendimento aconteça. Então, eles passam a obsediar o atendente, ou seja, eles passam a obsediar o médium, e até aqueles que não estão tendo essa consciência, momentaneamente a equipe espiritual podem privá-lo, anestesiar aquela capacidade, o dom dele mediunicamente falando por um tempo, para que ele busque e reconheça a necessidade do próprio e autotratamento. Então, olha, Divaldo ainda continua. Para que ele se poupe de ficar em curso no Código Penal, deve fazer o exercício da mediunidade sem prometer, sem anunciar curas retumbantes, porque estas não podem ser antecedidas e a Deus pertencem, e não retire da mediunidade nenhum proveito imediato, porque o curandeirismo implica em exploração da ingenuidade do povo, da superstição e da má-fé. Se ele é dotado de uma faculdade mediúnica, aqui ele abrange um pouco, seja ela qual for, dentro de uma vida regular e equilibrada, preservar-se-á a si mesmo. Se eventualmente for escolhido e for colhido nas artimanhas e nas malhas da lei, isso será consequência da lei divina. Que ele saiba pagar o preço do ministério que executa, que lhe foi confiado pelo Senhor. Está lá, retirado do livro Diretrizes de Segurança, por Divaldo Franco e Raul Teixeira. Então, olha a responsabilidade do médium.
que se arvora às curas, que cobra, né? Correndo o risco de ser imputado aí numa lei penal. E o que é pior, a lei divina, a cobrança, né? A influenciação que a gente pode se envolver negativamente. Então, olha, meus queridos irmãos que estão aí nas lides da cura, vamos ter cuidado, vamos, né, ficar atentos, vamos refletir bastante sobre isso que nós estamos falando, e não sou eu que estou falando, eu sou apenas o repórter, né, de toda essa literatura que está aqui, de Allan Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, de Divaldo. Então, assim, são médiuns, são espíritos com uma credibilidade indiscutível, incondicionada. A gente só está ordenando aqui o estudo para que, ao invés da gente ler muitos livros ao mesmo tempo, a gente possa estar sinteticamente num estudo, né, para a gente abrir essas portas da compreensão. É claro que, posteriormente, buscar outras fontes, que, aliás, esse é o caminho. Quanto mais a gente busca o entendimento daquilo que a gente quer fazer e trabalhar, mais eficientes a gente vai se tornando. Então, aqui, uma diferença entre o médium curador e aquele magnetizador que nós falamos no início, que o magnetizador, todos nós podemos ser médiuns magnetizadores, porque nós já trazemos isso em nós. Então, a gente pode desenvolver, né, ampliar esse magnetismo através do estudo, das práticas. Por quê? A gente utiliza do nosso próprio fluido, que é o fluido ou o magnetismo humano, que é o que a gente já tem. O médium curador, ele magnetiza com o fluido dos espíritos, que é o magnetismo espiritual. Então, essa é a diferença. Por isso, o médium curador não trabalha sozinho, nunca está sozinho. A equipe espiritual o assiste. Por isso, seu envolvimento na fé, na devoção, na oração, na reforma, é muito mais exigido e muito mais profundo, porque esses fluidos do mundo espiritual, eles vão fluir através da vontade, da presença daquele médium curador. Ele pode curar com o olhar, pode curar com a imposição das mãos. Nós temos o maior exemplo, que é Jesus. Quando alguém, a mulher que tinha problemas hemorrágicos, o toca na sua veste, ele, alguém tocou de mim. E a cura se processou, porque ele estava imantado pelo fluido curador que era dele. Então, a exigência que nos é feita é muito maior. E o magnetizador, ele pode desenvolver e aprimorar, né, os seus fluidos pessoais através do quê? Da alimentação, das meditações, dos estudos, né? Ele pode ampliar e pode ajudar com técnicas a levar curas, bálsamos, alívio para os outros que o procuram. Então, a diferença está exatamente aí, e que a gente vai falar um pouquinho mais no nosso próximo vídeo, né, sobre a diferença entre o magnetizador e o médium curador. Até já!